Olá, seja bem-vindo, você, meu amigo e minha amiga, a mais um episódio da TV Axo, aqui da nossa Associação Comercial de Sorocaba. Hoje recebendo a empresária da comunicação, jornalista, minha amiga, Adriane Souza, que também agora assume como vice-diretora do posto de atendimento da Axo em Votorantim. Seja bem-vinda, Adriane. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, viu, meu amigo? Prazer é nosso, a Adriane, que é da Mactub Comunicação, uma empresa de comunicação há mais de uma década atuando no cenário regional aqui da nossa região metropolitana de Sorocaba. Adriane, você assume agora como vice-diretora em Votorantim. Quais são os principais desafios que te fizeram se colocar aí à frente da diretoria para ajudar o empreendedorismo, o comércio, enfim, os empresários de Votorantim? Bom, primeiro que eu acredito muito nessa coisa do coletivo, né? De estarmos juntos e de partilharmos ideias, trazermos soluções em conjunto. E eu atuo em Votorantim há uns 8 anos e eu tenho visto como o comércio cresceu, obviamente, Votorantim cresce muito a cada ano, mas eu acho que as pessoas... que esses comerciantes, esses empresários de Votorantim precisam até estar mais integrados com, enfim, novas possibilidades, sabe? Com mais informação. E eu acho que é um público muito fiel, assim, eles são pessoas que gostam muito da cidade, que defendem muito a cidade. E se a gente se juntar e conseguir traçar um bom plano e buscar novas soluções, eu acho que a gente vai crescer junto. Então, eu acredito nisso, no crescimento coletivo. Quando a gente fala de comércio em Votorantim, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a 31 de março, a Avenida 31 de Março, né, que é o corredor principal da cidade. Mas o comércio não se restringe somente à avenida, né? Nós temos aí o Bandeira Centro Empresarial, que é onde atua a Mactub, né? E também onde atua o nosso posto de atendimento em Votorantim da Associação Comercial. Ali você tem empresas de todos os setores, de todos os segmentos e de todos os faturamentos. Eu posso dizer para você que existem diversas Votorantins dentro do próprio município? Nossa, concordo plenamente. Não só pela 31 de março e pelo Bandeiras, mas existem pequenos comércios nos bairros. Quando você pega a parte do shopping, né? Que Guatemi também está em Votorantim. Sim. Enfim, aquela avenida ali inteirinha também tem muitas outras possibilidades de negócio. Eu acho que existem mesmo várias bolhas votorantinenses dentro de Votorantim, eu concordo. Como agora agrupar, Adriane, os empresários, os empreendedores e mostrar a eles com foco de que unidos com mais gente atuando junto, eles podem crescer, podem ter pensamentos diversos, justamente no intuito de alavancar os negócios. Como agrupar essas pessoas e mostrar a elas um conceito de que o associativismo, estando juntos, você pode se fortalecer e você pode, através do networking, por exemplo, fazer girar a sua cadeia produtiva com muito mais facilidade. Vou usar meu próprio exemplo para desenhar essa ideia. Eu venho do jornalismo, né? Sou jornalista, e quando eu abri a empresa, eu não tinha nem só network, eu não tinha experiência nisso, né? Eu fui criada para ser a melhor funcionária do mundo. Então, eu fui percebendo, conforme eu fui conhecendo outros empresários, outros empreendedores, que as nossas dores são as mesmas. E quando nós estamos juntos, falando das nossas dores juntos, nós conseguimos também encontrar soluções em conjunto. O que eu quero dizer com isso? Quando você anda pela 31 de março, é uma avenida muito bonita, você vê o policiamento, tem várias coisas ali. Mas tem questões a serem tratadas ali que você descobre que, às vezes, um grupo pequeno de comerciantes ali, eles se falam e eles comentam sobre isso. E acaba que, às vezes, nada muda. Por quê? Porque não se junta a um grupo maior. E aí eles descobrem que, enfim, esse grupo pode ter a mesma dor e juntos a gente consegue buscar mais soluções. Eu acho que essa é a ideia de você se associar, de você estar dentro de grupos de negócio, de network. Conforme você se une a pessoas que estão com as mesmas dificuldades que você, ou até que tem cases parecidos com os seus, que tem boas histórias para contar, isso além, obviamente, de nos impulsionar, né? É tão gostoso ouvir uma história de alguém que passou pelo que você passou e está lá na frente já fazendo outra coisa, isso nos impulsiona. Essa pessoa tem, às vezes, decisões e coisas que ela tomou nessa jornada que podem contribuir com a sua jornada também. Então, eu não acredito jamais que você consegue crescer, que você consegue manter seu negócio estável e com qualidade, sem você mudar suas ideias, e a gente só consegue fazer isso de forma coletiva. Individual, ninguém vai a lugar nenhum. Quando você pensa em desafios, por exemplo, o que você espera
com esse grupo agora que se formou em Votorantim da Associação Comercial, o que você espera desse grupo e o que você gostaria que esse grupo fizesse em prol dos empreendedores que não conhecem, por exemplo, a associação? Eu gostaria muito espero, né, que a gente consiga fazer esse trabalho de ouvir essas pessoas, entender quais são as necessidades delas, entender também como nós podemos contribuir com o nosso conhecimento, a nossa experiência com a vida empresarial delas, enfim. Eu realmente acho que tudo que a gente pode fazer para esse comerciante é trazer ele para mais perto, e eu acho que a gente começa ouvindo. Depois de ouvindo, obviamente, traçando um bom plano e a gente consegue executar. Mas se a gente não ouve e se esse comerciante não chega até nós, não tem como a gente fazer nada por ele, não é verdade? É verdade. Nós vamos ficar só com as ideias do grupo que está com a gente. Não então, tem uma bola de cristal, né? Não tem. É então, um trabalho de formiguinha, na verdade. De formiguinha. Eu acho que é isso. Chegar cada vez mais perto das pessoas, ouvindo-as e entendendo por onde vamos. Eu, por exemplo, tenho conversado muito com a Polícia Militar de Votorantim. Eles têm trazido demandas da população. A gente tem conversado sobre isso, encontrado uma forma, obviamente, de eu trazer para dentro da associação para a gente discutir. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Começar conversando e abrindo as portas. Eu espero, inclusive, que o comerciante, que o empresário de Votorantim receba a gente para isso. Porque a gente está para ouvir mesmo e para trazer solução. Sem dúvida. Essa é a TV Axo. Estamos conversando, né, com a Adriane Souza, da Mactub, nossa vice-diretora do posto de atendimento da associação em Votorantim. Adriane, se nós pegarmos agora, vamos falar um pouco da cidade no contexto, né, inserir Votorantim dentro do contexto da região metropolitana de Sorocaba. Se a gente pegar alguns índices, a Votorantim de 20 anos atrás era uma cidade, não vou dizer largada, mas era uma cidade sem muitos investimentos, sem muitas empresas, né? Com índices de violência um pouco elevados. E isso foi se moldando ao longo dos tempos, né? E de 20 anos para cá, nós verificamos hoje uma Votorantim totalmente diferente. Uma cidade mais bonita, mais aconchegante. Uma cidade com os índices baixíssimos de violência, uma cidade com mais empreendedores, mais empreendedorismo, né? Mais empresários apostando. Enfim, o que você, como profissional que atua dentro da cidade, a sua empresa fica dentro do Bandeiras, né? Você é uma profissional que conhece muito a região. O que você atrela a Votorantim a esse crescimento, a essa melhora, entre aspas, da qualidade de vida na cidade? Eu acho que Votorantim cresceu bastante, principalmente porque os investimentos, eles andaram pela linha correta, que é o quê? Eles trouxeram condomínios, novas moradias, né, novas possibilidades das pessoas estarem morando na nossa região aqui. Isso, obviamente, traz pessoas que atraem emprego e que toda a roda movimenta. Votorantim hoje está entre as 10 cidades mais seguras para se viver do país. E eu comecei a ouvir a PM porque eles têm uma meta de ser uma das primeiras. Então, eu acho, inclusive, uma meta maravilhosa e super possível, tá? Não é difícil. E a segurança, ela vem com essa decisão mesmo, da população estar mais perto, da população estar trazendo mais as suas ideias. E eu acredito que Votorantim ainda tem tanto para crescer, tem tanta empresa grande lá, tem um comércio muito firme, mas eu acho que agora falta trazer mais conhecimento mesmo, mais informação. E eu falo por mim, gente, eu acho que a gente só para de aprender o dia que a gente morre. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nesse lugar, a gente tem muita coisa para aprender. Eu circulo muito por aí, né? Eu vou muito para São Paulo, para outras capitais, mais para o interior ainda, né? Vou para o centro do estado, eu me movimento bastante. E eu fico ouvindo as ideias e como as pessoas estão caminhando para construir e para aumentar os seus negócios, para estar num senso mais de ecossistema mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que é isso. O ecossistema ele já é presente, mas eu acho que para o comércio ele não é. Eu acho que o futuro do comércio, dos negócios é esse, é ecossistema. Ecossistema ele não é só uma comunidade, você estar em grupo, você conversar, não. O ecossistema ele se fomenta, então é nós consumirmos das pessoas ao nosso redor, é nós trazermos ideias e passarmos para essas pessoas, é a gente não ter medo de falar, olha, eu errei nisso, não foi legal, o que vocês podem fazer para me ajudar? É sobre isso, é uma forma da gente estar todo mundo inserido num contexto para que o crescimento, e para que as ideias, e para que os planos, eles contemplem um todo. Eu acho que esse é o ponto de Votorantim hoje. O que nós acabamos de dizer aqui? Que Votorantim hoje ele tem muitas bolhas. Não deveria ser um monte de bolha, nós deveríamos todos estar conectados.
Acho que esse é o grande desafio. E furar a bolha também não é fácil, mas também basta você ter força de vontade, né? Com certeza. Você sabe que você falou uma coisa de ecossistema muito interessante. Esse final de semana eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: eu vou para uma feira na capital, né? E a minha esposa dessa pessoa, né? Falou assim: eu quero passar numa conveniência porque eu vou comprar algumas coisas para levar, né? Aí a própria pessoa falou assim: não. A gente tem que ir consumir na própria feira, porque a gente vai fazer girar. Do mesmo jeito que eu penso assim, outras pessoas vão pensar assim. Então, o investimento vai ficar no local para as pessoas que estão na feira. E isso eu acho que faz parte do ecossistema. O conceito é esse, né? O conceito é esse. O conceito é o consumo ali na nossa cidade, pensar em Votorantim, vou colocar meu dinheiro aqui. Eu acho que também é ter a porta aberta, né? Ecossistema é sobre receber as pessoas, é sobre conversar com as pessoas, sobre abrir a cabeça também, porque eu não consigo ter uma escutativa, né? Você falar e eu realmente te ouvir e pensar sobre isso, se eu não estiver aberta. Então, a abertura que a gente se permite ter fomenta um ecossistema. Na área de infoproduto, por exemplo, eu acho que quando eu penso em ecossistema é a primeira área que eu penso. Então, o infoprodutor que entra numa plataforma, ele tem todo um ecossistema à disposição dele. É isso que a gente tem que pensar. Nós temos ali desde de formas de movimentar um banco, onde eu adquiro conhecimento, e tudo se fomenta, uma coisa fomenta a outra. Então, não é só um consumo financeiro, e sim de ideias, de seguir as pessoas. Tem até uma famosa frase na internet que diz, né? Você vibra e contempla tanto o seu vizinho e o seu amigo igual você faz com o famoso? Provavelmente não, né? É assim que o ecossistema vai falindo. Então, a gente tem que pensar no ecossistema sempre. Então, olhar para a conquista das pessoas ao seu redor e ficar feliz por elas, e querer participar delas, e ter também as suas e contar para as pessoas. E isso também fomenta o ecossistema e faz a gente ter esse impulso coletivo, essa visão coletiva da coisa. É saber que o ganho do meu companheiro, do meu vizinho, também vai me beneficiar, porque ele estando bem, ao meu redor estando tudo bem, eu também ficarei bem, né? E isso o brasileiro ainda fica muito distante desse pensamento, né, Adeline? Fica mesmo. E aí que a gente tem essa questão até de fazer network, né? Você vai num lugar para conversar e para ter ideias, e às vezes a pessoa quer tanto te empurrar alguma coisa que ela não te ouve. E no momento em que nós ouvimos uns aos outros, consumimos uns dos outros e tudo mais, e a gente contribui com o outro, que é muito importante também, o ecossistema funciona. Não tem como ele não funcionar. É automático, né? Aliás, o Igor fala muito, o nosso presidente Igor fala muito que network não é venda, né? Você vai para conversar, para conhecer, para mostrar que você tem uma qualidade a oferecer para essa pessoa e essa pessoa também tem para você. Então, você faz essa troca e isso vai sendo cultivado ao longo do tempo. A venda vai acontecer ao longo do tempo, ela não é imediata, né? Não adianta eu chegar e querer que você compre isso de mim, porque amanhã você compra e depois você não vai comprar de novo, né? E você sempre vai ficar usando de uma metodologia errada. E o network é muito maior do que isso. Muito interessante você também ter esse pensamento, porque isso mostra a sintonia que a associação segue trabalhando em Votorantim, né? Com o mesmo propósito que a gente faz aqui em Sorocaba. Você tem mais colegas na diretoria, né? A diretoria que é a diretora principal, que é a Patrícia, né, da Automab, e, enfim, como que está essa questão das reuniões? Vocês já sentaram, já conversaram, você já propôs as suas ideias para o grupo? Gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, nós já conversamos, nós colocamos as ideias na mesa, né? As primeiras ideias, né? Sim. Na mesa, mas sei que, assim como eu, eles também já se movimentaram para conversar um pouco mais com as pessoas, então, na nossa próxima conversa, enfim, a cada conversa, né, vão novas coisas na mesa, e buscando sempre soluções, levar essas soluções de uma forma ativa lá para fora. Então, eu acho que esse é o nosso maior foco, sabe? Ter uma diretoria que não seja uma diretoria passiva, que a gente fique esperando chegar. Não, nós estamos com as pessoas. E isso também, para nós, é de extrema importância. Sem dúvida. A gente conversa com a Adriane Souza, da Mactub Comunicação, ela que é nossa vice-diretora do posto de atendimento da Associação Votorantim. Vamos falar agora da comunicação, você, da sua área, enfim, da sua expertise. A Mactub é mais de uma década atuando e como que a Mactub se insere em Votorantim? Quais são os cases que você pode falar da comunicação que você atuou em Votorantim? Eu sei que tem vários, né?
Enfim, o principal deles talvez seja até a festa junina. Gostaria que você falasse também, enfim, dessa parceria com a festa e de como a festa vem evoluindo a cada etapa. Bom, em Votorantim nós temos alguns clientes, sim. São cases que variam de assessoria de imprensa a conteúdo, né? Que nós trabalhamos ali, LinkedIn e tudo mais. Eu fico muito feliz de ver meus clientes crescendo, se desenvolvendo por causa do nosso trabalho. E deixando claro, né, que é um trabalho feito em equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa, muito engajada. As pessoas falam muito de contratar funcionário e tudo mais. Eu gosto de dizer que eu tenho talentos. Eu tenho pessoas boas nos lugares certos, fazendo coisas boas. Então, eu tenho talentos. E por isso que hoje nós temos essa empresa de tanto tempo de mercado, com uma equipe sólida e, enfim, crescendo. Amém. Bom, sobre cases, falando da festa junina especificamente, eu fui contratada a primeira vez para fazer assessoria de imprensa da festa, com o desafio de fazer a festa ser familiar, dela ser vista de uma forma mais familiar. Porque a festa, como você disse, ao longo dos anos, o Votorantim cresceu, houve índice de N coisas acontecendo por ali. Então, as pessoas elas tinham um pouco de receio em se aglomerar coletivamente, né? Trazer filho, trazer pessoas idosas e tudo mais. E a festa é uma festa familiar. Então, a organização construiu esse conceito para... Enfim, foi lá, né? Coletou tudo que precisava para entender o que estava acontecendo, construiu esse conceito e esse layout para poder trazer mais segurança, para poder trazer também, óbvio, um espaço muito bacana para entretenimento, né, das pessoas. E eu cheguei nesse desafio. Então, assim, eu tinha que pensar numa estratégia para atrair mais as famílias para estarem no evento. Então, nós sentamos, nós entendemos os números da festa e, obviamente, o potencial de crescimento dela, a visão desse cliente para onde ele queria levar essa festa. E foi assim que a gente começou com a estratégia de ser a maior festa junina do estado de São Paulo, mas não é só a maior, ela também é uma das mais seguras, mais tecnológicas. E isso foi construído, obviamente, ao longo desses 8 anos que eu tô com eles. E, enfim, a organização é muito empenhada em aprender com as coisas que não deram certo, ouvem muito as pessoas, então, para mim, faz todo sentido estar junto. E o grande desafio do evento, na verdade, é você, entre aspas, vender a ideia correta para o público correto. E eu estou falando de um evento que vai da classe A a E. Então, é super democrático. Nós temos todas as classes sociais, cargos, perfis de pessoas convivendo no mesmo lugar. No domingo, ali, aquele monte de criança brincando no parque com seus pais. Durante, enfim, a semana de quarta até quinta, sexta, assim, é o pessoal que quer ir mais para comer e aproveitar. Já para o fim de semana é o pessoal que já vai para o show querendo curtir o artista. Então, você tem um N tipo de público, faixa etária. E aí você tem também, obviamente, uma grade muito seleta, mas muito ampla de artistas, né? Que são todos de renome nacional e até internacional alguns. Então, você tem que entregar público certo, conteúdo certo. Esse é o segredo. Você chega, por exemplo, eu acredito que até o produto final, até a festa está posta para ser iniciada, você tem diversas reuniões, enfim, você vai fazendo ajustes ao longo do caminho. Você participa, por exemplo, da escolha dos artistas? A Maktub, por exemplo, ela é consultada. O que você acha desse artista? Esse artista vende? A comunicação para divulgar esse determinado artista é mais fácil, é mais difícil? Você participa disso ou não? Não. Vou te contar por quê. A festa junina, ela está precedendo as festas juninas do Nordeste, certo? Então, nós temos um problema lindo chamado grade. Você pega o artista, né? Então, os artistas que o organizador desenha, eles têm que estar alinhados à agenda que eles têm, porque eles estão se preparando para o Nordeste. Então, é uma matemática complexa ali que eles fazem com relação a tudo isso. É claro que, uma vez ou outra, a gente conversa sobre os artistas, é normal, a gente dá feedback, enfim, a gente sempre senta para conversar sobre tudo. Mas a lista de artistas, ela tem a ver com a disponibilidade, não só com o que você quer, mas com o quanto ele está disponível para aquilo e etc e tal. Então, é uma matemática muito complexa que envolve no bastidor. Coisa que eu aprendi ao longo dos anos também, tá? Porque eu não fazia ideia como é que aparecia um artista lá no palco. A gente tá falando... São quantos artistas ao todo? Mais de 30? Chega a ser mais de 30. Então é muita coisa, né? É muita coisa. Então, é uma grade muito vasta. E aí, a gente tem que lembrar também que tem todo tipo de público. Eu não posso ir só para um caminho e não ir pelo outro. E, às vezes, a gente também não tem certos gêneros na grade por questão de agenda, enfim. Então, assim, a ideia é que a gente tenha todos os gêneros, mas nem sempre é possível por conta de agenda. Então, o organizador, ele faz todo esse traçado junto com as agências, né, desses artistas. Enfim, é uma engenharia, assim, de trabalho que eles têm,
que também tem que envolver logística, porque eu não adianta eu fechar um contrato se eu não consigo fazer a pessoa chegar aqui e sair daqui para fazer o que ele precisa fazer depois. Então, ele envolve agenda, logística, envolve muita coisa. Então, é realmente uma engenharia complexa essa parte. Agora, eu me recordo, eu lembro da festa junina de Votorantim, quando ainda era possível fogos de artifício. Hoje isso não existe mais, né? É só visual, não tem mais os estampidos, né? E também a questão do som. Hoje você tem limitação de horário de som, você não pode passar com o som, enfim, por conta da lei do silêncio. Isso em Votorantim é bastante rigoroso, né? A minha pergunta é, você já teve, nesse tempo todo, atuando à frente da festa, gerenciar algum risco? Você já teve, por exemplo, que se blindar a festa de alguma boataria, de alguma informação que não era verdade? Todo ano. Todo ano. Tem muita gente que fala da festa sem ter ido. Já aconteceu. Aí eu recebo as perguntas e eu olho e falo, gente, mas a pessoa não deve ter entrado no evento pra falar um negócio desse, né? E aí você tenta chamar a pessoa pra ir pra festa e ela não quer, porque a posição dela é contra e ela não vai entrar lá. Aí fica complicado pra mim, né? Porque daí como é que eu explico pra ela que aquilo não acontece se ela também não aceita entrar na festa? É complicado. Tem gente que entra na festa também procurando todo tipo de defeito e problema. E como você falou, a festa, nós abrimos ela no primeiro dia e vamos fechar ela um mês depois e muita coisa rola nesse meio tempo, tá? Que vai sendo ajustada, Que vai sendo ajustada. Faz parte do jogo. Até porque cada ano a gente vê que a festa muda um pouco de layout, de perfil. Tem muita coisa para ser adaptada. Então, é um trabalho contínuo de uma equipe que está de olho em tudo. E todo ano tem um boato. Por exemplo, esse ano uma pessoa veio me falar assim, que veio, na verdade, me confrontar, né? Vou usar o termo certo, que foi um confronto, dizendo para mim que é um absurdo que a festa só aceite a recarga do cartão acima de R$100. Aí eu olhei e falei, como assim? Como R$100? Tá doido? A partir de R$1, 50 centavos, sei lá. O que você quiser carregar o cartão, você carrega. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Ainda eu falei pra ele, olha, ontem, inclusive, minha mãe queria uma cocada. Sim, a minha mãe é viciada em cocada da festa junina. Uhum. E se eu não compro, dá problema. Então, eu fui comprar a cocada da minha mãe e faltaram R$4 pra dar o valor no cartão. Fui lá, carreguei meus R$4, comprei cocada, mãe feliz, eu feliz, todo mundo feliz. Aí eu falei, meu amigo, se eu carreguei R$4, como é que tu tá me falando de 100? Então, assim, e a pessoa não acredita em você. Aí eu falei, vem pra festa, então, ó, tá vendo? Se todo mundo que tá com a roupa escrito caixa, pode perguntar pra qualquer uma. Então, acontece muito disso, assim, umas coisas muito, muito engraçadas. Uma pessoa me falou que a estrutura das entidades era precária, que é a área que tem mais investimento na festa. Aí eu falei assim, você já entrou numa cozinha de entidade? Não, então eu vou te convidar a entrar. Cheguei lá, conversei com o pessoal da PAI, a Mônica, maravilhosa. Mônica, dá um tour aí pra gente da cozinha. Então, assim, é uma cozinha que tem... é uma cozinha industrial perfeita. Ela tem água mesmo, tem pia, tem fogão, tem tudo. E essa pessoa ficou impressionada, porque provavelmente ela ouviu algo de alguém e já saiu replicando e não foi nem lá tentar entender. Como eu ouço às vezes assim, todo ano a festa vai ficando cada vez mais cara. Gente, vocês não vão no mercado? Sabe? A vida tá cara mesmo. E não é porque é uma festa beneficente que a comida é ruim. E lembrando que entretenimento, ele tem um valor bem mais alto, né? O lazer por entretenimento, ele é alto, ele é custoso, né? Muito custoso. A estrutura que é usada no evento, ela é a mesma estrutura de grandes eventos do país. Por quê? Eu gosto muito de contar essa história. Uma vez nós fizemos um evento em Araçoiaba da Serra. Naquele ano deu um vendaval que varreu a cidade. Quem acompanha a notícia deve ter visto. Levantou cobertura de posto por aí, voou placa, foi uma loucura. A gente chegou no recinto da festa e ela estava intacta. Por quê? Porque a empresa da organização usa os melhores profissionais do país. E não é por frescura, é porque dá certo, é porque a gente não tem risco. Então, assim, a estrutura da festa estava inteira pronta, palco, estava tudo montado. O vendaval varreu a cidade, mas a estrutura estava lá, perfeita, do jeito que ela foi montada. Então, assim, trabalha-se sim com os melhores fornecedores do mercado, desde o parque de diversões, que é o parque que faz os brinquedos de Rock in Rio, Lollapalooza, etc., e que é o Morenos Parque da Vanessa também, que é uma querida. Então, assim, nós temos uma estrutura de ponta para fazer aquele evento. E isso foi se construindo ao longo do tempo, com boas parcerias, obviamente, crescendo o nome do evento, os parceiros grandes também vêm. E é isso. Então, a estrutura ela tem um custo. E não é porque a festa tem uma área inteira de entidades que a alimentação lá é de baixa qualidade. Muito pelo contrário. Só tem coisa maravilhosa lá dentro.
Por quê? Porque eles compram bons ingredientes para ter uma qualidade naquilo que eles entregam. E lembrando que quem define preço e o que vai ter no cardápio são eles, né? A organização não se envolve nesse processo. Eles têm que saber o que eles querem vender. Então, eles se organizam entre eles. As entidades conversam muito. É muito bonito até de ver. Eles são muito unidos, ajudam uns aos outros. Você vê o pessoal montando. Tem um lá que deixa café para todo mundo. Então, todas as entidades vão lá tomar café com ele. Então, é bonito de ver. Eles são muito, muito, muito participativos. E nós ouvimos muito eles, obviamente. Então, é um trabalho gostoso de fazer, sabe? A gente sabe o que tem por trás dele, né? Que é muito suor, montagem extremamente bem alinhada, uma logística gigantesca que envolve tudo, mas a entrega também, ela vale a pena, sabe? Adriane, quantas pessoas passam pela festa durante um ano? Você tem ideia? Esse ano você fez o balanço já? Olha, a média de pessoas ali que passa pelo evento em todo o ano, umas 400 mil pessoas, mais ou menos 450 mil pessoas. E vem gente do estado todo, praticamente, Vem né? do estado todo. A gente já viu gente de fora. Por quê? A festa, ela tem uma coisa bacana, que é a possibilidade de você ver um artista extremamente renomado, caríssimo, a partir de, às vezes, R$40. E, então, a pessoa, ela vem de fora até para poder ter essa experiência. Porque, às vezes, se ela for em São Paulo ou em alguma outra capital, ela vai usar, sei lá, vai ter que investir uns R$1.000 para fazer isso, e ali com R$40 ela já entra, né? Então, nós temos também pessoas de fora. Legal, muito legal. Bom, a gente está falando com a Adriane Souza, da Mactube, ela que é diretora do posto de atendimento da Axo em Votorantim. Só para finalizar a questão de Votorantim, eu falar também, destacar o ecoturismo que nós temos em Votorantim, né? Uma cidade com muitas possibilidades de trilhas, cachoeiras, e que agora parece-me que o município, a prefeitura, o estado está olhando para esse lado também, para investir nesse lado. Você também concorda que isso deve dar um up na cidade? Concordo. A Votorantim tem um Contur, né? Eles têm um conselho de turismo ali que demorou bastante para se formar, para ficar fortalecido. Eles me contaram que a festa ajudou muito eles também nesse sentido, porque mostra esse potencial da cidade, o interesse das pessoas pela cidade. E nós temos uma cidade com muitas belezas naturais, com uma possibilidade incrível de roteiro e tudo mais. E que às vezes a gente vai para outra cidade fazer isso, que é um absurdo, né? Mas tudo bem. E quando você fala de poder público e tudo mais, eu quero destacar o seguinte. O Parque da Chave, que eu acho que é se não é o cartão postal, é um dos, né? Vamos falar, é um dos maiores, todo mundo conhece. Tem a Serra de São Francisco também, que também. É belíssima, né? Mas o Parque da Chave é um parque agora que está começando com uma estrutura melhor para expandir justamente essa questão da natureza, enfim, de você fazer passeios ao ar livre, né? Sim, no último ano houve um investimento lá em estrutura mesmo, física, uns quiosques, lugares para sentar e tudo mais, mas a cachoeira em si estava extremamente degradada. E é interessante, eu acho que é muito válido ressaltar isso. A Polícia Militar começou esse movimento pensando na segurança daquela região, daquela área, né? A cachoeira estava abandonada, então tinham pessoas mal intencionadas lá aos montes, e a PM combateu isso lá e se organizou com a sociedade civil, também com o poder público, promoveram uma limpeza incrível lá, com um bombeiro descendo de rapel para pegar sujeira no meio da cachoeira, muito legal. Te cortaram o mato, então você chega e você já consegue ver a cachoeira, ela tá linda. E é isso, sabe, gente? Você vê o pessoal da PM envolvido nisso, inclusive, eles não são votorantinenses, mas eles amam a cidade, né? Que é o mesmo caso meu e de outras pessoas envolvidas em vários processos dentro de Votorantim. Nós não somos da cidade, mas nos consideramos porque a gente ama estar lá, nós amamos investir nosso dinheiro lá, nós amamos ajudar essa cidade. E quando a gente fala de ecoturismo, também é contribuir com a cidade. É visitar as belezas naturais da cidade, trazer família, trazer amigos para fazerem isso com você. E isso aumenta, obviamente, o comércio, fortalece o turismo e fortalece toda uma cadeia, sabe? Então, a gente precisa entender que Votorantim é uma cidade de população que não é tão extrema assim, mas é de tanto potencial e de tanta coisa boa. A gente tem que aprender a valorizar o que é nosso, né? Não, sem dúvida. E lembrando também que a Axo participa de algumas atividades em Votorantim. Uma delas é o trenzinho, né? No final do ano, todo ano na Praça Lecide Campos, a gente põe o nosso trenzinho lá, né? E a população adora, a criançada adora. E é uma coisa muito gratificante você ver que você oferece e acaba tendo retorno, né? Exatamente. Você vê uma população que ela tá aberta, ela tá afim, ela quer participar, ela quer fazer parte. E eu acho que nós vamos ter ainda mais atividades da associação lá. A associação vai estar mais presente em outras questões, em outras coisas. E eu confesso que eu tenho uma inclinação de sempre
trazer meus clientes para Votorantim para fazer alguma coisa lá. Eu estou, nesse momento, inclusive, negociando com um deles para a gente fazer algumas atividades dentro da cidade. Então, Muito legal. então eu acho que é isso, sabe? Se todo mundo fizer a sua parte, ou pelo menos um pouquinho, nossa cidade vai ficando cada vez mais bonita e valorizada. Não tenho dúvida disso. Adriane, para a gente já caminhar para o encerramento, eu gostaria que você agora falasse da sua área da comunicação, né? A gente já se aproxima de 2026. Hoje, a inteligência artificial, ela domina 90% das pesquisas no que diz respeito à tecnologia, à comunicação, enfim. Como que você avalia a comunicação de hoje? Como que você atua com as tecnologias na sua empresa e como você oferece isso para o cliente que você atende? Bom, primeiro a gente tenta entender a necessidade desse cliente, né? O processo, acho que ele é meio que o que nós temos que pensar dentro da nossa empresa como um todo. Não é só se comunicar, não é só sair fazendo coisas por aí. Nós temos que entender o porquê, como, para quem, né? Fazer todo esse diagnóstico. Uma estratégia, na verdade. Exatamente. Tem que fazer um diagnóstico, montar uma estratégia para a gente trabalhar. Muitas vezes o cliente vem procurar a gente pensando que ele quer fazer uma coisa, mas para resolver o que ele precisa tem que ser uma outra coisa, né? Isso é muito normal. E até às vezes eu pensando em reunião também, olha, talvez para esse cliente sirva isso. Eu chego lá e descubro que é uma outra coisa também. Normal, acontece. Mas o segredo é esse, sabe? É você falar no canal certo, com o conteúdo certo para a pessoa certa. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só de comunicar, de ser visto, tá? Eu estou falando sobre construir autoridade mesmo, construir reputação, se posicionar na tua área. E aí tem toda uma questão que se engloba. Vou dar um exemplo prático aqui. Até uns 6 anos atrás, quando você fazia uma pesquisa no Google sobre qualquer palavra, não aparecia rede social. Hoje aparece. A rede social se tornou um lugar de banco de dados e informações sobre N coisas, empresas, enfim, coisas do nosso dia a dia, etc. Quando você fala rede social, pode ser qualquer uma, Qualquer uma. Todas elas aparecem em pesquisa, tá? Então, eu estou pesquisando, sei lá, sobre um copo, né? Estamos com um copo aqui, pensei no Sim. copo. Vou pesquisar sobre um copo. Se tiverem assuntos interessantes e relevantes que o Google entende que pode me ajudar com a minha decisão, ele vai me entregar a rede social também. Mas presta atenção no que eu disse. Relevante e interessante. Esse é o ponto. Eu também quero estar nessas pesquisas e tudo mais. Porque quando você aparece organicamente no Google e tem uma qualidade de material ali, o clique, quando você fazer um anúncio, cai. Isso também acontece na sua rede social, tudo se integra. Até porque hoje, a decisão de compra do consumidor mudou pra caramba. Antigamente, gente, porque eu sou uma mulher de mais 40 anos, né? A gente tinha ali a página amarela, lembra? Você lembra, né, Gustavo? Lembro, não pode eu também, negar. não, lembro sim. Eu pesquisei muito nas páginas amarelas. Eu também. E era assim que a gente decidia. E era gostoso, né? Era. Eu gostava. Não vou negar, eu gostava também. Eu trabalhava em redação, você também sabe disso, né? A gente ia para um local, a gente pegava as páginas amarelas, né? Eu pegava, na verdade, a lista telefônica para procurar endereço, né? Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada naquela época. Né? Era no mapa, você olhava lá, tá na página lá do 3, B3. Meu Deus, é verdade. Então, assim, aquilo lá ajudava a gente a tomar uma decisão. Então, a gente decidia dessa forma. Hoje, esquece. Qualquer coisa que você vai comprar, mesmo que uma pessoa de confiança te fale isso aqui é muito bom, você vai para a rede social procurar. Você vai olhar no Google. Você vai passar pelo site. Você vai olhar várias coisas. Vai conversar com mais pessoas ainda. Talvez você veja até um pessoal fazendo um diagnóstico, analisando, fazendo vídeo de YouTube. Saber se a devolutiva foi boa, se foi não boa, foi, não né? foi, quanto dura, enfim. Aí sim a gente toma a decisão. Então hoje é impossível dizer se a pessoa decidiu porque ela viu no Google ou porque alguém falou, porque passou por um monte de processo até decidir. Isso, gente, vale para absolutamente tudo. Então, se você não estiver bem posicionado e não estiver construindo esse banco de dados seu e esse mercado, não vai funcionar. E quando você sai, vamos falar de assessoria, você sai numa reportagem, desde que pode ser online, ou pode ser até numa TV ou numa revista, esse material em algum momento vai cair na internet. E eu espero que o seu time comercial faça isso por você ou você mesmo, porque é importante subir isso para a internet. E aí é um material de autoridade, né? De um lugar de credibilidade falando de você. Então, esse é um ponto. Outro ponto é o bom conteúdo na rede social, seja vídeo, foto, texto e bom material. LinkedIn, então, nem se fala, porque daí eu tô falando de um público mais seleto ainda, que ele vai comprar você não só pelo que você oferece, mas principalmente pelas suas ideias, sua forma de pensar, a forma que você trata seu time. Tudo isso é considerado. Então, é um emaranhado de informações hoje que a gente usa para tomar uma decisão de compra, seja do que for. Quando você não está em nenhum desses lugares, quando você não investe em estar em nada, e que, enfim, fazer crescer isso dentro da rede,
esquece. Você simplesmente não existe. Ah, eu sou ótimo no que eu faço. Quem falou? Seus clientes? Legal, mas na internet eles falam de você? Não, então você não existe. Ponto. Se aquela informação não reverbera hoje, ela não existe. É isso. É difícil embutir isso na cabeça do empreendedor, do empresário? Ou o empresário hoje já tem essa noção de que ele não só precisa da comunicação, mas ele precisa também saber para onde ele vai? Dependendo do perfil, sim, é difícil. Porque quando o empresário está há muito tempo no mercado, ele acha que ele já fez o que tinha que fazer e acabou. E aí, nas rodinhas, nas conversas dele, ele sempre reclama do mercado, que o cenário tá ruim, que tá difícil. Aquela velha... A inflação tá alta, sempre ou assim. o poder de consumo tá baixo, ou os governos federal, estadual, municipal não prestam. É sempre assim, né? E não importa quem esteja no poder, tá? Ninguém vai prestar. Exatamente. Pode ser A, B ou C, né? Não importa. Sempre tá difícil. Por quê? Porque a pessoa parou. Ela simplesmente estacionou ali e ela acha que aquilo é suficiente. Não é suficiente. Então, quando você não se recicla, não se renova e não coloca coisas novas na mesa, não tem como você ir para outro lugar. Até porque, se você segue sempre o mesmo caminho, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, o empresário, o empreendedor hoje, ele tem essa falta de visão de que investir nesse tipo de lugar e construir isso, porque é uma construção, tá? Não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. Até pode acontecer. Já aconteceu com vários clientes meus, e tá tudo bem. Mas a ideia que eu quero vender não acredite nessas promessinhas furadas de que vai ser assim ou assado, porque não é bem assim que funciona na prática. Então, é muito importante você entender que isso é uma construção que você faz e que ela tem que ser constante. E já aconteceu... Eu vou contar um case interessante aqui, que eu acho que boa parte dos empreendedores pensam dessa forma. Eu fui procurada por uma mulher que trabalhava com... eu não lembro se era psicologia ou psicanálise, enfim, nessa área. E aí ela me pediu um orçamento, eu fiz um orçamento para ela. E aí ela me respondeu o seguinte: nossa, mas a minha filha disse para mim que ela faz para mim e é de graça, tal, vou ficar com a minha filha. Ok, vida seguiu, nem lembrei mais dela, tal. Um belo dia eu tava ali olhando meu feed, né? E dei de cara com um vídeo dela. E ela tava dançando, gente. Ela tava dançando. Aí, fala pra mim, você que tá ouvindo ou assistindo isso aqui agora. Você contrataria um psicólogo ou um psicanalista dançando? Isso é decisivo para sua decisão de compra ou de não comprar. E aí ela argumentou, dizendo que o vídeo dela foi um dos mais virais e que entregou pra caramba, teve alta visualização e tudo mais. Mas por qual motivo será? Porque as pessoas se interessaram em consumir o produto dela ou ela virou aquele outro tipo de viral? É isso. E isso Posicionamento. acontece muito, né? Pra E caramba. também tem uma coisa, Adriane, não é só porque o seu vídeo bombou, que você viralizou, que você vai ter resultado, né? Às vezes você pode também ter sido prestigiado, entre aspas, né, com a audiência do lado negativo. Pode virar motivo de chacota, pode virar piada, né? O bom e velho meme. É o meme, exatamente, né? Que isso acontece muito. Né? Acontece muito. Por isso que eu falo que é autoridade. A reputação é estar no lugar certo, falando da forma certa, tá? E existe a falsa vaidade da métrica da rede social, né? A pessoa pensa assim, mas olha aqui, eu tô com pouca curtida, pouco seguidor. Gente, não importa se você tem 10 seguidores, se você tem 50, se você tem 100, tá? Você tem que entregar qualidade para essas pessoas. Porque você acha que é pouco, mas se metade dessas pessoas forem consumir de você, já não é um baita de um número? Sem dúvida. Então você tem que se posicionar. Nem sempre mais é mais, né? Não. Às vezes você tendo 2, 3 fiéis, é muito melhor do que você ter 200 e que não vão te comprar, não vão te vender, não vão te fazer nada, né? Muito. Nós temos uma mania muito triste de comprar vitrine de rede social, né? A gente olha naquilo ali e acha que é o máximo. Eu, inclusive, tenho umas pessoas que já me criticaram porque eu gosto de fazer stories do jeito que eu tiver. Então, às vezes, gente, eu realmente tô lá na minha cama indo dormir e eu tenho alguma coisa pra falar, eu vou falar. E a pessoa me critica assim, mas você tinha que ter passado uma maquiagem e tal. Não tinha. Porque eu sou essa pessoa em todo lugar que você me encontrar. Eu sou autêntica do jeito que eu sou em N situações. E esse é meu posicionamento. Porque eu sou a pessoa que vou estar ali, mas eu vou estar entregando aquilo que eu tenho que entregar da forma certa. A cada dia eu percebo... Antigamente, nós tínhamos essa sensação de que as redes sociais vendiam uma ilusão, vendiam uma imagem que não era verdadeira, né? E hoje percebe-se que é o contrário, que hoje as pessoas querem o real, querem, né? Por mais que o real seja diferente daquilo que você imagina, é isso que as pessoas querem, né? Exatamente, porque no fim do dia somos todas pessoas. Gente se conecta com gente, ponto. Então, eu acho muito importante você se posicionar da forma certa. Uma vez até eu fui fazer uma trend de... Não sei se vocês lembram aquela trend que a pessoa cai da maca e sai rolando. Sim. Nossa, tem N versões maravilhosas. Aí eu fiz a minha, né?
E foi muito engraçado porque as pessoas comentaram, eu não acredito que você vai fazer essa trend. Eu falei, vou, me aguarde se eu não vou. Pois bem, fiz uma trend bem meu estilo. Quando o cara rolou, apareceu eu olhando e falando assim, para, né? Jamais vou fazer isso. Por quê? Porque eu não vou fazer, gente. Não combina comigo, não é meu perfil. Então, assim, você não tem que se encaixar numa trend do jeito que ela, exatamente do jeito que ela tá sendo feita, pra você aparecer. Não precisa ficar apontando o dedinho. Você não é assim. Não precisa dançar. Você não é assim. E o seu negócio não é assim. A sua empresa não funciona assim. Então, assim, as pessoas me contratam pela qualidade daquilo que eu tenho pra entregar e acabou. Então, é isso que eu tenho que mostrar e é sempre isso que eu tenho que vender. E a forma que eu sou aqui, você que me conhece há muito tempo, sou em todo lugar, né, Gustavo? É verdade. Já me encontrou diferente em algum Não, lugar? é isso Do mesmo. bar ao palco. É isso Eu sou mesmo. assim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender a entregar. Nós somos pessoas. E não adianta você construir uma imagem falsa e se portar de uma forma que você não sustenta, porque quando eu te encontrar, eu não vou te reconhecer. Tem aquela brincadeira também da internet, né? Que a pessoa pega a foto real, olha pra pessoa e fala, meu Deus, se você sumir, a gente nunca mais vai te achar. É isso, entendeu? É isso mesmo. Eu endosso as suas palavras, eu concordo plenamente. Eu acho que você é aquilo que você se propõe a entregar e você vende ou você compra aquilo que você consegue colocar à mesa, né, para o cliente, né? Não adianta você propor para o cliente que vai dobrar o faturamento dele, sendo que você sabe que isso não é verdade, né? É o seu nome, é a sua marca que está no mercado em jogo e daqui a 10, 15 anos as pessoas vão lembrar de você por isso mesmo. Exatamente, a reputação. E tem muita empresa... Na verdade, quando eu comecei o meu negócio, digamos assim, depois de ele ter uns 5 anos, sei lá, de mercado mais ou menos, eu ouvia muito agradecimento dos clientes porque eu entreguei. Mas só que eu entreguei exatamente o que eu vendi. Então eu fiquei, uai, mas por que fica agradecendo? Porque, infelizmente, a gente tem muito mal profissional por aí, que promete coisas absurdas. E aí a pessoa faz das tripas coração para poder entregar. Quando eu tava, gente, do outro lado, que eu era repórter, né, tava dentro da redação, acontecia de alguns assessores desesperados ficarem insistindo, querendo me mandar coisa e tudo mais para publicar alguma coisa. Forçar a barra. Forçar a barra pra caramba. E, assim, me dava nervoso de ver aquilo. Por quê? Porque a pessoa ofereceu pro cliente uma coisa que ela não vai conseguir entregar, certo? Ela vai fazer de tudo para conseguir entregar aquilo. Então, ela vai infernizar a vida do repórter. Vai tentar brigar com todo mundo, conseguir influência com alguém. Eu recordo diversas pessoas assim. Então, a lista é longa, né, amigo? Muito longa. Não vamos pôr na mesa aqui para não ficar chato, mas a lista é longa. Muito. Então, é muito comum. Uma vez eu fui procurada por uma agência e a agência perguntou assim para mim, olha, meu cliente quer isso. Porque eu faço muito trabalho, às vezes a minha agência se une a outra agência para fazer a entrega, Sim. né? E aí eu falei assim, olha, eu não posso prometer que você vai sair nesse jornal 3 vezes, naquele lugar 5 vezes no mês. É impossível eu prometer isso pra você. Porque o nosso trabalho é mídia espontânea. Então vai muito da qualidade do que eu tô dando pra redação achar aquilo válido pra ela poder usar. Aí ele falou assim, mas a fulana falou pra mim que consegue. Eu falei, amigo, então fica à vontade, porque eu só vendo o que eu consigo entregar. E eu tô te dizendo que não tem como entregar isso. Passou um tempo, virou meu cliente, enfim, fomos parceiros por um bom tempo aí. Mas é sobre isso, não se sustenta. Sem dúvida. Tem gente que oferece algo que sabe que não vai entregar, né? E nem que se você pagar um merchandising, pagar um espaço... Não entra. Porque a comunicação não é do jeito que as pessoas que desconhecem acreditam, né? Não é porque fulano tá no canal tal que você também vai estar. Não é assim que funciona. Com certeza. Teve um outro momento também, eu fui procurada por uma cliente, nossa, essa me deixou bem, bem brava até. Ela falou assim pra mim, olha, eu queria contratar você, porque eu vi que você é amigo do fulano, da TV tal, do Bertano, do jornal tal, do ciclano, porque eu sempre vejo foto sua com ele ou dele na sua rede tal. Aí eu falei assim, então você não tá me contratando pelo trabalho que eu faço, não é sobre isso. Você acha que eu vou dispor da minha rede de amizade pessoal... Aí é influência, na pra verdade. entregar na né? sua... Não vai acontecer, gente. Meus amigos são meus amigos e tá tudo certo. Não é bem por aí que a vida anda. Se eu não tiver boa qualidade pra entregar pra esse amigo, eu posso chorar no pé dele, não vai entrar. E é isso. E até porque são meus amigos, exatamente porque eu jamais faria isso, né? Vamos combinar que não é meu perfil. Mas as pessoas, elas têm uma visão muito distorcida da forma que a gente trabalha e do que a gente realmente entrega. Principalmente quem trabalha nessa área da comunicação da imprensa, o fato de você ser visto sempre com pessoas que são conhecidas, não quer dizer que você vai encaixar qualquer uma, né? Tudo tem um preço, o preço que eu falo, a qualidade, né? O seu nome, a sua zeladoria. A Adriane Souza é uma marca, né? A Maktub é uma empresa, né? E as pessoas têm que entender que você trabalha com isso, você vive disso, né? E você não está lá para passar ninguém na frente só porque a fulana quer
o dom da sua amizade com o dono de uma empresa de rádio, dono de um jornal ou um apresentador de uma televisão, alguém conhecido, né? Exatamente, isso não está na mesa, jamais vai estar na mesa. A pessoa que acha que a gente coloca todo o nosso relacionamento pessoal à disposição dela é louca, isso não existe. Pode ser que tenha gente que faz, tudo bem, não tem problema. Cada um sabe o negócio que constrói e o lugar que quer caminhar. Só que não é por onde eu ando, entendeu? Então, é até engraçado, porque se ela me segue, como é que ela não percebeu que eu não sou assim, né? É engraçado, né? A gente conversou com a Adriane Souza. Dri, muito obrigado pela sua participação aqui Foi na um TV prazer. Axo. Volte mais vezes. A gente vai acompanhar o trabalho da diretoria, que você faz parte, em Votorantim. E quando tiver casos de sucesso, cases de sucesso, situações que mereçam, a gente volta com a TV Axo, mostrando, né, de como vocês herdaram, entre aspas, esse desafio, né, pegaram esse desafio e como vocês moldaram, conseguiram transformar a questão do empreendedorismo, do comércio, do associativismo no município de Votorantim. Muito obrigado pela sua participação. Viu? Nossa, hein, essa sua fala levantou a régua lá em cima, hein? Eu que corro agora, hein? Vou falar com o diretor lá. Olha, Gustavo botou a gente no desafio sério. Fala com o João Abreu. O João, um abraço pro João. O João que também é embaixador nosso da associação lá, né? Enfim, tem todo querido. o time. Eu vou nominar todos aqui. Se eu esquecer de alguém, você me fala. João de Abreu, a Patrícia, a Cris Violino, o Marco Aurélio Mesadri, Henrique Fadini, a Adriane Souza e também a nossa doutora Giovana Maldonado, que também está compartilhando toda essa expertise, né? É isso mesmo. E nós vamos voltar com certeza para contar esses cases, eu tenho certeza. E nós estamos muito empenhados e muito felizes com o desafio. Sei lá, né? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez, né? Eu peguei ao mesmo tempo essa vice-diretoria aí, que para mim é um desafio inédito na minha vida, e virei professora universitária quase ao mesmo tempo. Então, assim, tenho vários desafios novos por aí, mas você vai ver, vai ser sucesso. E o legal é que você não tem medo de desafio, né? Você não nega fogo, né? Tem que ser, né? Até porque eu fui forjada lá, né? Porque, ó, eu tenho uma mãe maravilhosa, a Elza, maravilhosa, que me criou sozinha, que, enfim, família pobre, que ela fez só até a 4ª série e incentivou a estudar e a correr atrás das coisas. Minha mãe me criou pra tudo nessa vida, desde... Gente, acredite se quiser, tá? Desde trocar um chuveiro a resolver um negócio no banco, entendeu? Então, assim... eu fui proativa, né? Não, minha mãe me criou pra ir pra cima, não existe outra opção. Então, toda vez que eu pego um desafio novo, eu sempre lembro das coisas que eu aprendi dentro da minha casa e vou com tudo e sempre aprendo coisas novas, conheço gente nova também, a gente se conecta com outras pessoas com o mesmo propósito. Sem dúvida. É muito legal. Legal. Dri, obrigado mais uma vez, viu, pela participação aqui na nossa TV Axo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, até o próximo episódio. E eu vou entrevistar um por um dos novos diretores de Votorantim. Hoje começamos com a Adriane, vai ter o Marco Aurélio também, vai ser o próximo, né? E a gente vai rodando, fazer girar a nossa associação do posto de Votorantim. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.